Mais um vídeo sobre ressonância harmônica e hoje eu vou falar os 4 erros que eu cometi, considero como erros, que eu não faria novamente se eu tivesse começando o meu trabalho com a ferramenta da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então, eu separei aqui 4 tópicos que eu sinto que eu poderia ter feito melhor, né? E que poderiam me ajudar a realizar as coisas que eu almejava muito antes, né, do tempo que foi previsto, enfim. Tá? Então, espero que você goste, sendo que o quarto tópico, eu acho que você vai se identificar e o quarto tópico vai ser para você. O quarto erro, eu não gostaria que você cometesse, tá? Porque é complicado em relação ao que você está buscando com a ferramenta de ressonância harmônica. Então, vamos lá. Antes de eu começar o vídeo, se você não se inscreveu ainda no canal, não é inscrito e gosta de assuntos como prosperidade, espiritualidade, marketing, vendas, desenvolvimento espiritual, esse canal muito provavelmente seja compatível com você. Então, toca aqui embaixo, se inscreve, não deixe de curtir esse vídeo. Muitas pessoas que estão chegando nesse canal que gostam da ressonância harmônica ou são terapeutas, psicólogos, mentores, ainda não estão inscritos aqui. Então toca, se inscreve. Aqui embaixo também tem o meu Instagram, Robson Zen. Lá eu passo conteúdos para terapeutas, psicólogos e mentores que querem prosperar através do digital. E hoje a gente vai falar então sobre ressonância harmônica, mais uma vez, porque eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a ferramenta da ressonância harmônica e também sobre a minha experiência com a ferramenta. E assim, hoje eu tô na minha 18ª, indo pra minha 19ª onda. E muita coisa aconteceu, tá? Eu faço ressonância desde 2019, ok? Então, quando eu passo uma história aqui pra vocês, uma história com H, é uma fração da minha percepção e do que aconteceu em uma parte específica de determinada onda, né? Então vai ter muitos vídeos aqui ainda falando sobre a ressonância, sobre os meus resultados, sobre o que eu percebi, sobre o que eu estou tendo de evolução com essa ferramenta, e todos os dias eu tenho evolução com a ressonância harmônica. Hoje eu quero falar sobre os erros que você não pode cometer quando começar o processo com a ressonância harmônica, beleza? Então vamos lá. Primeiro erro que eu cometi quando eu comecei a estudar o caminho das palestras é assistir as palestras com pouca atenção do que deveria, tá? Isso é extremamente importante, porque, não sei você, né, até quero que tu comente aqui embaixo como é que você estuda hoje o caminho das palestras. Mas, o caminho das palestras, ele é feito para você, ou estar, sei lá, caminhando de fone de ouvido, com os 2 fones de ouvido prestando atenção na palestra, ou você precisa ficar parado, focado, prestando atenção na palestra. Senão você não vai entender o fio da meada. E eu lembro que quando eu assistia a palestra, eu tinha que ficar voltando toda hora, porque eu perdi o fio da meada, e muitas vezes eu passava assim, desapercebido de determinadas informações, e por isso que muitas vezes você acaba, sei lá, não pegando todas as informações do caminho das palestras, porque você tem vários níveis de interpretação, e somente uma vez assistindo aquela palestra, desatento, você pega ali 5% do que o professor Hélio Couto quis passar na palestra, beleza? E lembrando, para você entender o todo do trabalho da ressonância harmônica, você precisa assistir a todas as palestras que ele fala sobre ressonância, ou seja, tem que assistir todo o caminho das palestras, tá? E esse assistir significa assistir com atenção. Outra coisa, né? Eu assistia muito acelerado, né? Então eu assisti ali 1.5, 2.0. Eu entendia, mas eu entendi muito mais depois de ver pela segunda vez na velocidade normal, né? Para entender de fato a ideia em vários níveis, tá? Aí você começa a estudar de fato a ressonância harmônica. Então o primeiro erro foi assistir às aulas de forma, assim, algumas aulas de forma desatenta, né? E aí eu percebi que, opa, preciso prestar atenção nisso aqui, porque eu vou precisar lá na frente desse nível de conhecimento, dessa profundidade que o professor Hélio está falando, nessa parte específica aqui,
tá? Então, absolutamente tudo que ele fala em todas as palestras, apesar de parecer repetitivo, e por isso que muitas vezes é acelerado o vídeo, às vezes a pessoa, enfim, não presta muita atenção porque é repetitivo muitas coisas que ele fala, principalmente do conceito da mecânica quântica, o que acontece, qual é a construção biomolecular que ele fala, né, de células, moléculas, prótons, nêutrons, vai descendo, supercordas, bóson, vácuo quântico, o que significa o vácuo quântico, como é que aonde que está o vácuo quântico. Então tudo isso ele fala de forma repetitiva. Por quê? Porque é para ser repetitivo e você conseguir compreender em vários níveis de interpretação, que não são somente um, são infinitos níveis de interpretação em relação àquilo que ele está passando na palestra. Por isso que é importante de você estudar com atenção. Beleza? Deixa eu ver aqui se o meu microfone está ativado. Tá ativado. Então vamos lá. 2, segundo erro. Aproveita, se inscreve, se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, se inscreve aqui, beleza? E me conta se você tá gostando dessa série de vídeos que eu falo sobre a ressonância harmônica e espiritualidade também, tá? 2, segundo erro, eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô com o meu caderninho aqui de anotações para não esquecer, tá? Fazer pedidos inúteis. Erro 2, fazer pedidos inúteis, ok? E isso conecta muito com o vídeo que eu falo sobre o dia que eu quase enlouqueci com a ferramenta da ressonância harmônica, que vai estar aqui no card, ou busca aí no canal, playlist da ressonância harmônica, e busca o vídeo que eu falo sobre o dia que eu enlouqueci quase com a ressonância, tá? E lá eu explico o porquê que eu quase enlouqueci. Mas trazendo um frame aqui disso, é o seguinte: muitas vezes você quer pedir tudo sem ter capacidade de absorção de tudo, ou você quer pedir tudo e muitas coisas que não são aplicáveis para você. Ok? Por exemplo, um pedido que eu fiz foi a consciência de Abraham Lincoln. Tá? Esse foi um pedido real que eu fiz. Tá? Serve esse arquétipo, essa consciência para mim? Serve talvez na parte de comunicação. Apesar de eu não ter pedido a comunicação, pedi a consciência de Abraham Lincoln. Se eu tivesse pensado melhor, né, eu chegaria à conclusão que essa consciência, para o que eu faço, pro que eu estou buscando, que era resultados no digital, tarará, não era compatível. Agora, uma pessoa que é político, uma pessoa que sei lá, tá numa empresa multinacional e precisa se comunicar com muitas pessoas, precisa ser mais político em relação a algumas ações. Bom, aí muito provavelmente essa consciência de Abraham Lincoln vai funcionar bastante. Mas para mim, naquela época que era produtor musical, aspirante a empresário, aquela consciência não se encaixa na questão principal do que eu queria. E isso você vai sentir na hora de realizar os pedidos ou na hora de realizar o seu processo de cocriação, de materialização. Beleza? Outro pedido que pode ter me ajudado, mas eu não sinto assim, sabe? Eu poderia não ter pedido e, enfim, que é, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria. Ora, para que você quer a Biblioteca de Alexandria? Para eu ter mais conhecimento? Beleza, mas aí você precisa ler mais. Eu comecei a ler mais? Sim, comecei a escutar mais audiobooks. Mas a consciência da Biblioteca de Alexandria, sabe, a ressonância por si só já faz tu estudar bastante. Então, você pedir a Biblioteca de Alexandria é pura e simplesmente porque ou você tem uma... assim, não tem o porquê você pedir isso, entendeu? Você pede muitas vezes para ver como é que é a informação entrando até você, para testar e tudo mais. Então eu, na minha percepção, né, claro, eu posso ter aumentado a minha capacidade de absorção de livros? Posso ter tido isso. Mas, assim, não efetivamente eu aplico isso no meu dia a dia. Entenderam? Pegaram? Espero que vocês tenham pego aí, tá? Então, 2, fazer pedidos inúteis. Beleza?
Tem pedidos que se tornam inúteis, mas que no tempo vigente não é. Por exemplo, eu pedi a consciência de produtores musicais, mas porque eu era produtor musical, aí faz sentido. Porque quando chegou a informação até mim, eu comecei a produzir com mais habilidade, porque eu estava de fato produzindo música. Então eu sentia a consciência do produtor musical me auxiliando na construção de storytelling e tudo mais quando eu produzia música. Então é um pedido que foi bem efetivo, diferente, por exemplo, da Biblioteca de Alexandria, tá? 3. Terceiro erro, tá? Não soltar. Então esse é um outro erro que esse erro, depois que você entende, você precisa ir se policiando. Porque o soltar, ele envolve vários testes. Quando você acha que entendeu o soltar, você começa a ter experiências para comprovar pro todo que você entendeu o que é o soltar. Beleza? Se você não sabe soltar ainda, as coisas na sua vida tendem a ficar mais densas, mais pesadas. E a ressonância te ensina a soltar cada vez mais. E o meu soltar, por exemplo, foi em relação principalmente ao dinheiro. Tá? Como eu falei para vocês lá em outros vídeos, eu demorei para começar a ter uma consolidação financeira. A ver dinheiro entrando de forma mais recorrente. E muito disso porque eu não conseguia soltar o resultado. Quando eu fiz a ressonância com foco em gerar resultados, principalmente financeiros. E eu tinha uma dificuldade para soltar os resultados. Eu sabia que eu poderia ter resultados e que eu teria resultados muito provavelmente, mas eu não conseguia soltar os resultados, resultando no efeito Zenão, resultando em catarse, resultando em mais reflexão do porquê que não está acontecendo o XPTO. Ok? Então, para você que vai fazer a ressonância harmônica, preste muita atenção quando ele fala sobre soltar, porque não é tão simples assim. Porque soltar significa desistir e continuar trabalhando. Você desiste enquanto trabalha. Você trabalha porque você trabalha e não porque você quer um resultado X. Isso é o soltar. Não, mas eu quero o resultado. Sim, mas você trabalha porque você gosta de trabalhar, ajudar e estudar. E não porque você quer chegar no resultado, porque senão você não vai soltar o resultado. Então você solta o resultado, você desiste do resultado e trabalha apesar de ainda não ter o resultado. Ajuda apesar de não ter o resultado. E isso é soltar. Beleza? Então pronto. Então é isso. Último tópico aqui. Antes de eu falar o último tópico, tá? Quero lembrar você de ir aqui, se inscrever nesse canal. Eu solto vídeo quase todos os dias. Na verdade, essa semana foi todos os dias, eu acho. Talvez eu não solte o final de semana, ainda não sei. Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui e curte esse vídeo, tá? Quarto erro. Demorar para agir. Essa aqui é a pior de todas. Demorar para agir. Isso aqui eu acho que foi o que mais me segurou. Porque o demorar para agir, ele envolve várias coisas, tipo crenças, tipo, tenho preguiça, ou preguiça oculta, tá? Porque tem gente que acha que tá fazendo, tem gente que acha que tá agindo, tem gente que acha que tá se movimentando, e não está. Eu achava que eu tava fazendo, eu achava que eu tava buscando, eu achava que eu tava fazendo, executando. Não estava. Ok? Então, você precisa prestar muita atenção quando a onda começa a entrar, porque a partir do momento que ela começa a atuar em você, você precisa fazer. Você precisa agir. Ah, fazer o quê? Não sei, interessa. Não sei. Dá teu jeito. Qual que é o teu objetivo com a ressonância? Dá seu jeito. Evolução espiritual. Ok, mas aonde que vai? Você precisa agir, fazer. Ok? E o ego não quer fazer. O ego não quer agir, porque dá trabalho, é frustrante, tá no começo, tá tudo isso. Aí tem esse monte de desculpa aí que vai agindo e etc. Eu demorei muito pra fazer de verdade. Hoje eu faço de verdade. Hoje eu não quero saber. Hoje eu faço muito, entrego muito.
tenho uma das melhores mentorias para terapeutas, psicólogos, melhores acompanhamentos, é a agência mais eficiente hoje voltado para o marketing para terapeutas, psicólogos e mentores. Por quê? Porque eu faço ressonância há muito tempo e eu já entendi a intensidade que precisa para o negócio acontecer. Beleza? Bom, vou terminar por aqui. Minha filha acabou de chegar da escola. Vou subir o vídeo agora e vou dar atenção para ela. Amanhã é final de semana. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Me conta aqui se você já faz ressonância. E espero você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.